Olá pessoal, neste vídeo quero finalizar aqui a apresentação do livro do James Ford sobre a história do ateísmo na Grécia Antiga. E aqui eu queria falar sobre os capítulos finais, os dois capítulos finais. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, são capítulos que me chamaram muita atenção. O capítulo 6, ele tem como título, a gente poderia traduzir como o outro, tá? E aí tem como subtítulo mediando a legitimação ou a legitimidade do entre parênteses, teísmo e a criação da identidade grega. E aqui o autor, ele começa esse capítulo com uma frase para mim que é bastante lapidar, tá? Para a gente entender toda a lógica do argumento dele ao longo deste capítulo, tá? Que ele diz o seguinte, que os gregos, eles também inventaram, coloca entre aspas, a magia, as superstições e o ateísmo como forma de explorar e reforçar a sua própria identidade religiosa comunitária. Aí vai dizer, no imaginário grego, as principais formas de religiões que são vistas como outras ou estrangeiras, vamos dizer assim, está a magia, a superstição e o ateísmo, né? E aí o que o o autor vai trabalhar ao longo desse capítulo é como a questão, veja só como é que é, como a questão do ateísmo, ele é associado em determinadas situações e por determinados autores com magia. Aí a magia ela é pensada aqui como algo que é manipulado pelas pessoas, em algumas ocasiões com propósitos para alcançar coisas boas e em outras ocasiões é utilizado com o propósito de conseguir prejudicar outras pessoas, né? E também o autor vai falar aqui vai explorar também essa relação entre ateísmo e superstição, né? E vai trazer também como algo que é visto com desconfiança, né? Como uma coisa errada, né? E que pode trazer problemas, o que não seria característico, né? Melhor dizendo, não seria característico ou não seria próprio do que é ser grego. Tá? E aí, no final deste capítulo, o autor escreve o seguinte, espectros do ateísmo, da impiedade, formas de superstição, foram construídas para serem o inverso do que seria o normal, o comportamento normal e desejável, através do qual os gregos articulavam, exploravam e reforçavam a sua identidade. Então há um certo entendimento sobre o que é a religião, né? Que é as práticas religiosas, né? O que são as práticas religiosas, que eu mencionei até no primeiro vídeo aqui, né? Do papel da religiosidade como uma forma de reforçar a identidade grega, reforçar os laços de sociabilidade e de formar cidadãos para a polis. Então, aquilo que nós somos, a questão da identidade, ela traz essa discussão. Toda identidade ela é construída levando em consideração também a alteridade, ou seja, o que nós somos está relacionado também ao que nós não somos. E isso pode ser visto como algo que não tem consequências adversas, né? Porque o outro não necessariamente eu preciso pensá-lo como algo ruim, mas pode também, e historicamente a gente já vê isso, o outro ele também pode ser pensado como algo ruim, como algo ameaçador, né? Que deve ser combatido e deve ser eliminado. E dentro do contexto grego, então se pega alguns referenciais, né? Se pensa alguns referenciais, se reflete sobre esses referenciais
como ameaças ao que seria o modo de ser grego, a identidade grega. Então, o ateísmo, ele entra aí como o que não é grego. Tá? E para reforçar essa ideia, a gente vê ele sendo associado com magias, práticas supersticiosas, etc. Então tem essa relação. Tá? E aí o texto aqui explora muito alguns autores que vão pensar sobre isso. Então veja o ateísmo como uma alteridade, né? Como uma alteridade que é vista como uma ameaça, uma diferença que é entendida como uma ameaça. Né? E uma diferença com a qual não se quer identificar. Né? Ser um grego não é ser uma pessoa ateia. Eu pensei nisso aqui porque essa questão de não querer se identificar, ela até hoje a gente encontra esse tipo de argumento e muitas vezes pessoas que afirmam que não têm crença religiosa, que não acreditam em Deus, elas têm relutância em se identificar como pessoas ateias. O termo incomoda, né? E o termo incomoda porque ele está carregado, né? Ao longo de séculos, séculos e séculos, o termo ele foi sendo permanentemente pensado de uma forma depreciativa, pejorativa, algo ruim. Então ninguém quer se identificar e que poderia inclusive trazer problemas, que é o que a gente entra agora no último capítulo, que tem como título Bodes Expiatórios, a ameaça do ateísmo na cidade grega antiga, na polis grega. Que aí entram os famosos crimes de impiedade. Então nós temos no contexto grego a ideia da piedade, e nós temos também a questão da impiedade. A piedade mostra um comportamento e uma prática de reverência em relação aos deuses. E quando a gente fala no contexto grego em relação aos deuses, nós também podemos pensar isso associado em relação a polis. Aquele que respeita e reverencia os deuses, reverencia a polis, reverencia a comunidade que está organizada, com base nessa questão de pensar a religião como um componente, que dá sentido ao que é ser grego. E a impiedade, ela vai ser pensada como práticas e formas de comportamento hostis, satíricos e violentos, de agressividade em relação às divindades. Então, quando que isso começa a aparecer, ou pelo menos a gente tem os registros, é no século V, que é um século, a Idade Clássica também foi um período marcado por muitas turbulências. Então, o autor, o James Ford, vai falar que as primeiras acusações de impiedade, o que se tem de registro, datam do final da década de 440 antes da Era Comum, em torno dos círculos do Péricles. Foi uma liderança ateniense, e cujo nome ficou muito associado a essa época de ouro, da cidade ateniense no século V. E obviamente, como uma figura de prestígio, ele também tinha ao seu redor muitos adversários. E para atacar Péricles, esses adversários começam a atacar pessoas próximas a Péricles. E aí o autor vai citar aqui, por exemplo, Fídias, Anaxágoras, pessoas próximas do círculo social de Péricles que foram sendo acusadas de práticas de impiedade. E no final da década de 430, mais precisamente em 432, antes da Era Comum, nós vamos ter aquilo que ficou conhecido como Decreto de Diopites. O Minoir também fala sobre isso lá no capítulo sobre Grécia Antiga, no livro História do Ateísmo,
que é a criminalização em Atenas do chamado crime de impiedade. A partir daí, o que nós vamos ter é a lei como uma forma de dar legitimidade à perseguição do que é considerado crimes ímpios. E muita gente vai se tornar alvo por parte disso. Então, o autor aqui fala sobre Protágoras, Diágoras, Sócrates, o mais famoso de todos os casos, que vão se tornar alvo disso. Há um aumento, um aumento das denúncias, pelo menos pelo que se tem como registro, e de alvo por parte do poder político em relação a figuras que são associadas com impiedade no final, ali do final do século V já para o século IV, antes da Era Comum, em Atenas, porque é exatamente a conjuntura do quê? Onde Atenas ela perde a guerra. Ela perde a guerra para Esparta, e aí vem a questão dos bodes expiatórios. Por que nós perdemos a guerra? Porque os nossos deuses não nos protegeram. E o que se busca são responsáveis por isso. E um dos alvos que vai ser procurado para se colocar como responsável vão ser pessoas identificadas como ímpias. Essas pessoas identificadas como ímpias, como pessoas que têm práticas ímpias, elas também vão ser associadas como pessoas ateias, como é o caso do Sócrates, que foi condenado em 399. E o autor ele vai terminar esse texto, este capítulo, falando sobre a ideia de fármacos. Isso aqui achei bem bacana isso que ele fala. Olha, o temor dos atenienses, e a busca por bodes expiatórios encontra uma noção específica dentro da Grécia Antiga, que é a noção de fármacos. A ideia da necessidade de sacrificar um membro da comunidade para purificar a cidade de fontes de males que despertam a ira dos deuses. Então, o fármacos aqui está sendo pensado como uma espécie de que há uma doença no tecido social. É preciso identificar esta doença e extraí-la do corpo social, porque é exatamente esta doença que provoca a ira dos deuses e das deusas. Então, fármacos é a palavra usada para isso. E esta doença é o ateu, o ímpio. Ele precisa ser sacrificado. E aí o autor volta a falar sobre Sócrates. A execução de Sócrates é, digamos assim, o exemplo mais famoso desta ideia do fármacos. Sócrates precisa ser sacrificado porque ele é a doença no corpo social que gera a ira dos deuses, o que ajuda a explicar por que Atenas perdeu a guerra para Esparta. Então nós temos que retirar, extirpar, destruir, acabar com isso. E aqui o capítulo tem mais algumas coisas aqui, mas o capítulo termina aí. Então, pessoal, esse é o texto do James Ford, Ateísmo na Ágora. Eu fiz aqui uma apresentação muito geral, ao longo desses vídeos, só para vocês terem uma noção do que o autor vai apresentar. Espero um dia, que haja uma tradução em português. Eu não sei se vai rolar tão cedo, mas fica aí. Como é importante a gente conhecer essa história, porque hoje é possível a gente ver que o ateísmo é um assunto incômodo, socialmente falando. As pessoas não gostam muito de falar sobre ateísmo.
As pessoas que são ateias têm uma certa dificuldade em se expor enquanto pessoas ateias, né? Porque não é uma coisa assim tão tranquila. Tá? E aí quando a gente começa a olhar para a história, né, vai buscar conhecer e obter informações sobre a história do ateísmo, a gente entende o porquê disso, né? Então, se há um olhar preconceituoso em relação ao ateísmo e às pessoas ateias, é que isso foi sendo construído ao longo do tempo. E neste caso, é uma história de longa duração. Tá? Pegando aqui a expressão do historiador Fernando Brudel. É uma história de longa duração. Desde os primeiros registros que nós temos do termo ateu, né, o ateus, ele já é carregado de dessa compreensão, tá? Que tem um caráter, que tem um sentido, um significado bastante pesado, tá? Bastante pesado no sentido aqui de depreciativo, né? Pesado de algo que traz problemas, né? Pesado no sentido de algo que as pessoas não querem se identificar, né? E como a gente vê ali no chamado decreto de Diopetes, se abre a possibilidade, inclusive, da pessoa ser judicialmente criminalizada e sofrer algum tipo de punição por ser identificado como ateia. Sócrates teve o destino da morte. Tá? Então, era isso. Né? Penso estar aqui de volta em breve para comentar mais livros, enfim, mais leituras que eu estou fazendo sobre a história do ateísmo. Um abraço e até mais.